Boa noite pessoal, boa noite. Vamos chegando, né? Vamos esperar um pouquinho. Eu entrei um pouquinho adiantado de propósito, né? E a gente vai entrando no clima. Você vai entrando no clima aí, fecha os seus olhos, deixa a música entrar. É um minuto. Esquece lá fora. Esquece. Solta um pouco o povo, para o povo, né, te soltar. Porque sempre tem uma via de mão dupla, né? Nunca é gratuito, nunca é sozinho. É tudo bobagem, né? Você achar que, eu penso, não dá nada. Não, dá sim, você conecta. Você se conecta com as coisas, com as pessoas, com os problemas. Eu queria botar uma música mais animada, né? Mas começam as musiquinhas ruins, né? Peraí que o cara aqui quer música animada. Não pode ser música que não tem animação. Deixa eu botar aqui. Ah, meu Deus do céu, não tem animação não. Olha lá. Agora vai, né? Ai. Eita, nós. Essa música não é boa, não é. Menino fica escolhendo música às vezes, mas meio na pressa, né? E aí, ó, isso é música que é animação? Não é animação não, é. Não tá animado isso aqui não, parece uma tristeza. É triste, né? Não é bom não. Tá bom. Encheu o saco, né? Chega de música ruim, né? Eita, nós. É o Zé. Você achou que fosse quem, né? O Furão? O Fura-Filha? Não é o Fura-Filha, não. O Furão vem, toda hora o Furão fala com vocês, né? E nós ficamos aqui só na secura, só esperando, né? Esperando. E ele, isso aí, eu entro. E fica fulano a filha. Ele passa tudo nós para trás. Calunga é fogo, viu, gente? Ele domina, ele quer dominar o espaço, não quer mais falar com ninguém, né? Deixar ninguém mais falar, né? Boa noite pra você que tá chegando agora, é o Zé que tá falando aqui com você, né? Eu permaneço naquilo que compreendi, né? Nós vamos conversar, bater um papo, relembrar você, que você tá aqui com a gente no clube, né? E você tá vendo as coisinhas tão mudando, o jeitinho de falar tá mudando, né? A menina arrumou um instrumento bom, né? Pra ficar dando uns exemplinhos pra vocês aí, pra você ficar se atinando, falar, nossa, então como é que eu aplico, Zé? Aí ele arrumou uns exemplinhos pra você pegar e começar a se atinar, falar, olha, é a situação, é o agora que me puxa, que puxa tudo igual para mim, é nessas coisinhas, é nas coisinhas do dia a dia, né? Então, para quem tá chegando, para quem não tá entendendo nada, isso aqui é um trabalho, a gente fala no final, mas já tô falando agora que é para você entender, né? Você que é novinho aqui, que não entendeu, ainda fica vendo essas mensagens que vem aí do menino falando umas historinhas, né? E na família sempre tem aquela pessoa assim. No trabalho tem sempre aquela pessoa assada. É para quê? Para você pegar e se atinar que na verdade, quando você interfere no seu comportamento, você está interferindo no sistema que está sustentando o seu sistema. O seu jeitão de ver e viver a vida. Você construiu um caminho, um jeitão de se ver naquele universo particular seu, né? E aí, quando você responde no mesmo nível, na mesma sintonia, aí você entra na mesma caçarola, você entra na mesma coisa.
E não muda. E é essas coisas que mudam as pessoas. Essas coisas que mudam a vida. Essas coisas que mudam a vibração. Né? Você fala assim, Zé, que bobagem essas mensagenzinhas que ele tá sortando, é tudo besteira. É besteira, né? É a simplicidade, né? A sabedoria está na simplicidade das coisas, né? A sua personalidadezinha, as coisas que você acreditou que você é fraquinho, que você é bobinho, que você é bobaião, se espalha. A sombra que você não trabalhou, não entendeu como é que mexe com isso, ela se espalha, se projeta no ambiente e puxa a pior versão de cada coisa. Né? Então tá no detalhe, tá na coisinha. E quando você percebe no seu dia a dia essas coisas, esses incômodos ligados ao personagemzinho, a coisa refinada é você que já tá aqui um tempão, que você não é bobão, né? Você não é mais criancinha, você já entendeu que atrás disso tem outras coisas que você tá desmanchando e tá criando uma nova postura ligada com algo diferente, que não tem a ver com a sua história, da sua familhinha, seus amiguinhos, das pessoas que estão em volta, né? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma ideia maior, que você tá de olho, você é esperto, você quer realizar o seu espírito aqui. O que quer realizar o seu espírito, Zé? É realizar seus talentos, seu sonho, suas coisas no mundo material, nos seus relacionamentos, ter uma vida legal, né? Leve, que você sabe lidar com as coisas, que a leveza tá em você, não tá nas coisas, a leveza não tá nas pessoas, é você que vamos dizer assim, que dobra a situação, né? No momento em que você se coloca naquela âncora, eu sou a coisa, né? Aí as coisas se convertem por causa da sua energia, por causa da sua atitude com você, porque você já fez aquela engenharia, né? Tá fazendo a engenharia com a gente, reversa, de tirar, sacar de você essa entidade que entrou no seu lugar, falando que você não era nada, né? Essa criatura que tomou o seu né, o corpo para te dizer que você não vale nada, que você não é nada. Por quê? Porque tem uma história, né, pregressa, as pessoas, né, um bando de Zé Mané, um bando de zumbizeira, zumbizar em volta de você, repetindo a mesma novelinha de sempre, fazendo você sofrer, né? Olha lá. Vocês não querem dois caramelos aí, não? Esses dois aprontam aqui, viu? Meu Deus do céu! Então, aí você tá aí nesse sistema que você imaginou em algum lugar, em alguma dimensão, que você precisava passar por isso, por esse aperto, né? E aí, não adianta fazer, vibração, 3 pulinhos, passão longuinho, pedrinha de cristal, arruda, incenso, ritual, tudo mais, só é tudo. É válido quando você percebe que é você que emana, você que programa, você que é o poder. Tem jeito de fazer as coisas, numa hora nós explica outras coisas a respeito dessas coisinhas. Tudo é válido, tudo é instrumento. Mas quando você pega a referência das coisas e coloca para fora, é você outra vez falando que é aquilo que tem poder e não é você. E isso é complicado. É complicado porque, mais uma vez, não é você o causador. Né? Na raiz das suas atitudes é as coisinhas, é os badulac, né? Você é super, como é que a gente brinca aqui entre nós, né? Superstição, né? Superstição, supersticioso, né? Por quê? Porque é da cultura, mas você está entrando num trabalho que é o conhecimento raiz, né? A coisa da consciência, o jogo, o game da consciência. Ai, eu falei bonito agora, né? Até eu fiquei orgulhoso de ter tirado esse som mais grave dessa voz rica. Tô brincando. Olha, então, é o jogo da consciência, né? Aí, é assim, você vai se atinando, vai saindo do papel, vai mudando no agora, nas coisas do seu cotidiano. Elas é que entregam a mensagem, elas é que sabotam você, porque você não entende como funciona e você acha que é maldade dos outros, maldade da vida. Aí você fica de mau humor, aí você chuta o cachorro, xinga o gato, bate a porta, né? Esbofeteia o padeiro. Você fica pé da vida, porque o que acontece, gente? A vida começa a apertar, e você vai perdendo o gosto de viver. Você não entende como as coisas funcionam, e aí o tédio vai invadindo você. Não vai?
Né mesmo? Invade porque, pô, você, né, vai, tenta e toma, vai, tenta e toma, vai, tenta e toma, é tapa na nuca, é tapa na orelha, tapa na nuca, chute nas canelas. E aí hoje chega uma hora que o saco enche. É o famoso empurrar a vida com a barriga, né? De qualquer jeito. Pô, aí, por quê? Porque a pessoa está fazendo força e não está dando resultado, e não está entendendo, né? Parece que enfiaram uma corda, um barbante nela e puxaram que nem um peão, ela está rodopiando na vida desorientada, sem saber o que fazer. Ela olha em volta, um monte de gente desorientada, né? Que não sabe o que fazer consigo. Então, e ela tenta, né, copiar os modelos, copiar as fórmulas, né, as mandingas mágicas. Quem não entende o que o menino está fazendo, que é novo, né? Ah, é observador, observador. É como se ele estivesse fazendo uma mandinga. O que é isso, Zé? Ah, você entra no link da bio e vai conhecer as coisas, tá bom? Mas não é, é a pausa. É você sair do seu próprio programa. É você que está criando um pouquinho mais de consciência. Você tem que entender, se atinar, que você é o epicentro das coisas. Você é a coisa, né? Você cumpre um papel, um arranjo em todo lugar que você está. Você está desenvolvendo um papel, enxergue você. Isso é muito bom, que você faça uma coisa meio comparativa, tenta se descolar da situação e percebe, você é uma peça no RPG. Você cumpre um papel, ou de poder, ou de fraquinho, ou de conformado, ou de bobinho, ou de distraído. E aquelas pessoas que estão em volta também já tem uma leitura sua disso daí. E você cumpre uma função nesses relacionamentos, né? Então, quando você começa a ficar espertinho, quando você começa a ficar, né, espertinha, né, ligadinha, inteligente, falou, peraí, a coisa está na minha mão, eu estou dando tiro no pé, as pessoas estão respondendo simplesmente as minhas sombras que estão dentro, né? Estão trazendo aquela coisa de desvalor, aquela coisa, né, horrorosa que você pintou na sua cabeça. Os relacionamentos começam a responder. Por quê? Porque a vida está querendo te mostrar, olha, tem essa sombra, olha, tem esse problema, trabalha esse negócio aqui, tira isso da sua frente, toma uma decisão, põe pele, manda esse povo passear, arruma de volta seu valor. As energias que estão dentro de você é para você se aprumar, é para você se colocar, não é para você se misturar, não é para você virar uma maçaroca. Se fosse para ser maçaroca, ficava lá na consciência cósmica, ficava no mundo ideal, ficava no todo. No todo, o todo que é tudo, não tem subdivisão. Já pensou nisso? Entendeu? O todo que é tudo, que é a geleca cósmica que a gente brinca aqui, que não é um ser humano, é um estado de consciência abstrato, vamos botar assim, que gera todas as simulações, todas as dimensões, todas as possibilidades de consciência de vida. Ele é o todo que é tudo. E lá não tem subdivisão, não tem individualização. Né? Não tem Marquinho, não tem Fernanda, não tem José, não tem Érico, não tem Érica, não tem João. É tudo que é o todo. Não subdividiu. Então, se fosse para ser maçaroca, ficava tudo lá, na inércia, olhando aquelas luzes bonitas, aquela música que não acaba mais, aquela melodia maravilhosa e você lá parado. Aí você vai pensar assim, nossa, que coisa, o cosmos, o universo é tão bonito, né? Vai dar meia hora, você fala, meu Deus do céu, vai ficar só nisso. Que inferno, que diabo, só isso aqui, aquela música, aquelas coisas que o ser humano nem imagina, e lá tudo parado, não tem ninguém lá, só tem você olhando, falando, eu queria conhecer o todo, mas agora eu tô meio chateado, meio com tédio. É isso que você vai fazer, entendeu? Por quê? Por que você está falando isso, Zé? Para você se atinar, que não é para você se misturar feito cabra cega. Você tem energias para você se distinguir, se destacar, mudar, né? Ser criativo, expressar a energia do todo, a consciência, as várias faixas de consciência na experiência simulatória, entre aspas, holográfica, 3D, por exemplo, né? Então, quanto mais você se apruma de você e mais você põe pele e fala, ó, isso aqui é para você, é ruim, é para você.
né? É bom, é para mim. Quanto mais você se apruma, quanto mais você experimenta, quanto mais no seu agora você usa as coisinhas que a gente ensina, mais você vai vendo do lado de fora, em loco, na sua experiência, as coisas mudar, as pessoas mudar, os comportamentos se transformar. Aquele assunto que durava uma tarde inteira, um monte de besteira, né? Por exemplo, aquela coisa da família, né? Que até o menino estava comentando, a menina comentou com ele, tudo inspirou ele para gravar, né? Então, o assunto do domingo, né, é o seu passado nebuloso. Ou seja, nem tá nem aí com aquilo, já foi resolvido. Mas todo domingo aquela porcaria vem à tona. E as brincadeiras sem graça, as tiração de sarro, para tirar o seu valor, né? Se você entra na mesma vibe, na mesma sintonia, o que acontece? O negócio continua. E quanto mais cara de cocô você faz, pior fica. Por quê? Porque você não está compreendendo o jogo. O jogo é não ligar. Mas é não ligar no coração. É entender o que você está fazendo. Não é não ligar porque eu vou ignorar eles, porque eles não têm direito de falar, porque eles são uns idiotas, porque... Entendeu? Entendeu? Não dorme não. Você está dormindo na frente desse celular que eu estou vendo aqui. Entendeu? Entendeu a diferença? Não é na raiva. Copia o todo, que o todo te dá tudo. Todo não tem raiva. Ele só olha para a situação, ai que legal, ai quanta experiência bacana, né? As pessoas tá tendo piriri, tá louca da vida, tá toda desregulada, tomando gadernal, pirada na rua, agarrando poste, e o todo tá achando maravilhoso, tá achando essa loucura linda. Ai que bonito, que criatividade, tá mexendo com as pessoas. Entendeu? Quando você usa não com raiva, não criticando o outro. Não, é um freio em você, em todo o seu sistema integralmente. Você vai sair, é como se você virasse outra pessoa instantaneamente. Copiando o todo. O todo não está nem aí. Viva e deixe viver. Descola que descola você. Usa... Por exemplo, o observador, sabendo o que está fazendo, porque se não souber o que está fazendo, pode ser que funcione e vai funcionar. O problema é que não vai ser tão eficiente quanto você entrar na zona neutra que a gente fala aqui. Que a zona neutra é a imitação que você está fazendo do todo não liga. É como se você dissesse assim, essa situação não tem mais valor, não ligo, desligo, pode falar aí. E na cabeça você está fazendo aquela dança russa, né, com os pezinhos assim pulando, brincando, pensando no perna longa, sei lá. Você está leve, solto. E isso demanda uma prática, porque você fez muita força durante muito tempo para se explicar para a jegue, que não entende nada da vida. E tem que falar que é jegue porque tem escolha. Hoje em dia não vai me falar, você não dê desconto para Burraldo. Não dê desconto para Burraldo. O menino está dando as coisas aqui de graça, por exemplo. É o único. Não é, tem um montão de gente aí falando sobre... Claro que ele é o melhor, né? Mas tem um montão de gente aí falando sobre autoconhecimento, as coisas de graça. Quer dizer, é uma opção. Ficar na ignorância é uma opção, não é verdade? Então tem que falar, olha, eles são diferentes de você. Você está aqui no domingo, né? Você está aqui no domingo conversando com a gente, lembrando que segunda-feira vai chegar aí, que vai chegar os preços, o povo vai tentando te pressionar, né? Tentando te roubar das várias possibilidades da vida, né? Vamos traduzir. Peraí que eu vou tomar água que a voz está... Vamos olhar de outro ângulo, de um ângulo mais assim honesto com você. Por exemplo, quando a pessoa está naquela conversinha furada, começa a falar as coisas, ou você viu os preços das coisas, tá uma porcaria, ai meu Deus do céu, a vida está tão difícil, não é mesmo? Sempre tem um não é mesmo? Você não concorda comigo? O que na verdade essa pessoa está fazendo com você, que é um ser multidimensionar? Né? Ela está falando assim, olha, a dimensão que eu tô tá muito difícil, você vem comigo, concorda, entendeu? Sente aquela opressão no seu peito, fica oprimido, chateado, emburrecido com a vida, com a política, com o país, com as coisas. Seja você carregado para o mesmo lugar de porcaria que eu tô indo. Vem comigo. Então,
Por que você está falando isso, Zé? Porque a atenção, o coração, o sentimento, são os instrumentos de navegação que nós falamos aqui. Então, quando você concorda, você dá seu coração, dá sua atenção, fica com pena, você está, ligando. Mas eu não posso concordar com nada? Depende, você que sabe, nós estamos falando aqui que tem um monte de dimensão, que a coisa é natural, que você já está ligado com tudo, que você já tem sensibilidade, que você já está em rede. Se você quiser perder mais uma vez a oportunidade da manifestação verdadeira, real, na sua vida, de coisas diferentes, tudo bem, concorda com as pessoas, né? Concorda com os gegaiada, pode concordar, não tem problema, passa a mão na cabeça, faz um carinho nas orelhas, pega as orelhas de burro, né? Você faz um carinho ali, faz uma média, só para não perder a amizade, porque afinal de contas, você também não pode perder seu prato de feno, né? Tem que fazer uma média, come feno junto também, né? Limpa os cascos, dá uma relinchada. Ah, meu Deus do céu, eu falo assim, mas a gente fala, não é para ofender as pessoas, veja bem, é porque tem que ter pele, é porque tem a divisão que eu estava falando, tem divisão, senão ficava tudo na inércia, ficava lá no todo, olhando as cores, aquela música, aquela coisa lá bonita. Você acha que subdividiu por quê? Não é? É porque há diferença, porque o diferente é a brincadeira. Mas você vai ficar misturado com tudo que é diferente? Você pode perceber. Se você melhora um pouquinho sua cabeça, fala pra mim, comenta aí pra mim se é ou não é verdade. Às vezes, quando você tá muito legal, muito inspirado, assim, leve, vem umas ideias boas na cabeça, não é mesmo? Vem, não vem? Você fica mais assim, mais positivo, né? De repente, você já atravessou essas coisas na vida. Porque se a vida fosse inteira toda horrorosa, você nem estava aqui comigo, né? Vamos falar a verdade. Você teve algumas experiências legais, interessantes, que te trouxe até aqui, né? Profissional, né? Pessoal. Teve aquele momento que você estava tão assim leve, que rolou, veio umas coisas, né? Então, por que veio umas coisas? Porque você colaborou. Você estava melhor. Se o menino, por exemplo, se o menino não cuida dos hábitos dele diário, não sei o que lá, você acha que eu estava aqui? Você acha que eu sou o quê? Né? Não estava aqui não. Ó, nós corre. Você é o selecionador, né? E sempre aparece um jumento querendo atrapalhar tudo. Nosso amigo comentou aqui, né? O Zênio. Então, só que se você souber olhar as coisas, né? Você vai perceber que quando você estava muito bonzinho com você, muito legal, teve umas ideias, uma sacada. O que é isso? É o seu próprio espírito, né? Seu eu superior, né? Que estava aqui no seu cangote, que sabe das coisas, sabe do futuro, sabe das múltiplas possibilidades na vida, e entende que você, como consciência, responsável pelo desenvolvimento dos seus talentos, da sua experiência, está por aí, né? Experimentando a vida. Você dá mais condição de coisa que tem a ver, que está na mesma frequência, que está na mesma situação emocional, mental, postura na vida, entendeu? Que às vezes está mais perto disso de você, e aí consegue chegar mais perto, você consegue deixar ser acessível. É você que deixa esse acesso ou não, devido às influências das coisas que você presta atenção no dia a dia, no agora. Eu tenho que ser um santo, Zé. Não, criatura, entenda uma coisa. Existe coisa que te eleva e coisa que te coloca no mesmo grau do populacho, nas crenças ruins, né? Então não tem a ver com moral religiosa, tem a ver com a moral cósmica, né? Você está humilhando, usando, chateando, apurrinhando, fazendo coisa não é legal, não te eleva, né? De certa maneira, aí você está fechando a porta para outras coisas, para outras consciências. E não tem inspiração que consiga chegar no ser que seja mais elevado, não combina, entendeu? Não combina. Tem que combinar. E quem regula o que combina? Você. Você é livre para escolher o que combina. E as consciências
e o seu eu superior, as suas múltipla versão, que você tem múltipla versão, né? É uma loucura isso aqui. Elas também podem somar. E aí você começa a virar um ser mais criativo, mais leve, você começa a entender de verdade a conexão que você tem com a vida, sai do mundo teórico, né? Mas como que começa isso? No agora. Se você não faz o que a gente fala para você fazer no dia a dia, usar o observador, né, que o menino elaborou junto com nós aqui, é tudo nós, é tudo misturado. Ele acha que, né, não acha nada, é bobagem, né? Eu estou comentando aqui com vocês que, na verdade, assim, puxa, que daí, mas é todos nós, é ele, nós e ele, é uma inspiração. Se você usa o gatilho de poder no agora, que é o único lugar importante, você começa a desprogramar nhaca, porcaria. Você começa a desprogramar obstáculo. Se você não faz isso, você tem que dar o primeiro passo. Tem que limpar a área, sabendo o que está fazendo, que a qualidade muda, que a consistência muda, que a experiência muda. Por que muda, Zé? Porque você vai começar a perceber que é você que faz. Essa é que é a sacada. A gente insiste que você saiba o que você está fazendo, porque quando você sacar, você vai entender que é você mesmo. E me diz aí, tem umas pessoas que estão aqui já faz um tempo. Qual que é a sensação? Comenta aqui e depois comenta depois, porque isso é muito bom. Qual é a sensação que desperta no ser quando você faz uma coisa na hora e percebe que teve efeito? Né? Isso aí dá uma satisfação muito grande. Você começa a se sair daquela condição de ser um desorientado. Não é mesmo? Tem umas pessoas aqui que já faz um tempo, não é? Você tem uma sensação de conquista, de entender. Olha, parece que eu estou encontrando um manual de uso de como navegar nesse lugar, né? Sensação de autocontrole, a Márcia disse, né? E assim, uma sensação de, caramba, olha, responde mesmo. Será que eu encontrei o manual de uso desse planeta, meu Deus do céu? Então, isso vai recuperando a confiança que você tem para ir fazendo. Isso vai recuperando a sua confiança em você. Entendeu? Por que a gente insiste? Olha, entenda o que você está fazendo, entenda os processos, entenda como as coisas são colocadas, são feitas, porque o efeito que dá em você depois que você conseguiu fazer alguma coisa é muito maior do que só aquilo que aconteceu na sua frente. Quanto mais você usa, quanto mais você vê resultado, mais você compreende. Puxa, vale a pena eu ficar nisso. Sacou? Você vai ter mais ânimo de perceber. Ah, meu Deus do céu. E nosso amigo falou, ó, eu tenho que comentar essas coisas que é importante. Entendeu? Falou aqui, ó, nosso amigo Zé, ele falou de novo aqui, ó. Sensação de alguém saindo de um túmulo para um lugar maravilhoso. Por quê? Porque do jeito que tá, você fica tomando tapa, as coisas vão acontecendo e você não, parece que você não tem como reagir. Parece que a vida é só isso daí mesmo. Essa coisa pasteurizada, essa coisa porcaria. Né? Que todo mundo indo para o mesmo lugar e não tem jeito. É isso que esse povo programa na cabeça dos seis. Como se vocês fossem a vítima da situação. Não. Você acreditou no paradigma, demorou eu falar dele, né? Você acreditou no paradigma, você acreditou em outras dimensões, em outra situação, que você precisava pagar pecado, que você era um menino feio, que você precisava ter um desenvolvimento consciencial e, né, comer o pão que o diabo amassou, porque tem que sentir, porque tem que ser difícil, porque só o difícil tem o valor, só o que é conquistado no sacrifício é que tem valor. Nós já falamos, você está iludido, quanto mais fluido, quanto mais abundância, quanto mais fácil, mais próximo do todo você está, porque o todo te dá tudo, o tudo, materialmente mesmo falando, e tudo, ideia, inspiração, saúde, relacionamento bom, fluidez na vida, ou seja, você está distante dessa consciência? Você acha que isso é bom?
Isso é tudo invertido. E você vê como é a sacanagem do jogo, gente? É a sacanagem do jogo. Por causa do quê? É a religião, o sistema, né? E nós já comentamos aqui, eu acho que foi até o menino que falou. Se você sai fazendo um monte de coisa inexplicável, abrindo gaveta e tirando coisa do nada, né? Ou você vai trabalhar com o que você não gosta? Por exemplo, você vai fazer coisas que você não gosta, não tem limite. Como é que você vai fazer? Então, o sisteminha, a coisa criou uma maneira de dar uma segurada na onda para não sair um monte de gente fazendo uma coisa inexplicável e desmanchar um sistema que depende que as pessoas acreditem na escassez, na dificuldade, nos modelos de sacrifício, né? Deturpa tudo, e é complicado, né? Essas conversas, mas isso não interessa, o que interessa é o trabalho que você está fazendo aqui. Interessa você pegar pelo chifre você mesmo e falar, peraí, então tá, vamos ver se é verdade. Vamos ver se isso que o Zé está falando é real. É por isso que nós falamos, pratica, faz, tenta, testa. Porque quanto mais você fizer, no começo é mais difícil. Né? Teve até uma pessoa que falou assim, mas não tem um jeito mais fácil? Não, você se tornou difícil por causa das coisas que foram colocadas antes, né? A coisa é elaborada, meu amigo. Você não acha que as coisas não têm propósito, não. Tem propósito, sim. Adorei propósito. Tem propósito. Tem. É para enganar, para ludibriar, para distrair você, para você ficar aí que nem um bobaião pelo mundo, né? Então, você tem que ter uma estratégia, porque eles fizeram todo, né, um negócio, aí o todo fez isso. Vamos parar de falar assim também, porque senão estimula os conspiracionistas. Aí os conspiracionistas ficam loucos, né? Fica babando, esfregando a mão, falando, olha, eu tenho 1 milhão de teorias para explicar as coisas, né, da sacanagem do mundo, né? Quanto mais eles explicam, mais eles estão falando para você por trás, que a sua cabeça faz isso. Olha, eu sou muito inteligente, você é um trouxa, você é uma vítima, você não pode nada, você é um palhaço, como se isso fosse relevante. E não é, é só um jogo. Né? Nas múltiplas possibilidades holográficas da vida, quanto mais você ficar em você, menos essas coisas esbarram na sua vida. As bolhas de realidade não chegam perto, não te incomoda, dane-se. Que se dane o que joga nas coisas, o que faz com as coisas, problema dos outros que acredita. Entendeu? Sacou? Ai. Olha que bom, né? Paradigmas, né, meu amiguinho? Por quê? Faz parte. O paradigma é o todo também, né? E aí você vai nessa aventura cósmica, descobrindo que está na sua mão, que é uma mudancinha de atitude, é uma mudancinha de perspectiva, é um jeitão de fazer diferentão, que você está encontrando na prática um caminho do meio, vivendo e deixando viver. Quer que você não é o administrador, você deixou de ser trouxa, parou de querer andar nessa via do herói. Ai, o herói, trouxa, otário, você vai se ferrar se você cair nessas coisas. Você não quer salvar ninguém, você não quer nem se salvar. Você quer ver se o que o Zé está falando é verdade. Se for verdade, vai ser bom. Se não for verdade, tudo bem, não serve para mim agora. Você não quer se salvar, você quer descobrir se você é mais. Vou repetir que conspiracionista ama descobrir, né, as coisas e falar, olha, tem coisa, tem... Tem, seu tonto. Para de falar dessas coisas e descobre quem você é. O resto não interessa, não. Entendeu? Não interessa, você tem que olhar para você, pegar você pelo cangote, no agora, nas relacionamentos que você não dá nada. Né? Da sua família, suas coisas e tal. É lá que está a mensagem, porque eles representam o microcosmo social da sua vida. Você vê como é ruim mexer com essas coisas e misturar com religião? Ai, tem que perdoar. Não, tem gente que tem que tomar uma butinada e ser jogada para longe. Zé, mas é espiritualidade, tá vendo como é ruim misturar com religião? Tem gente que não entende outra linguagem a não ser a porta fechada, porque tem gente violenta, tem gente assediadora, tem os verdadeiros capeta encarnado. Você vai passar a mão no chifre e fazer o ponopono pro chifre, pro chifrudo?
eu perdoo, vou fazer lá constelação, vou ficar abraçando a almofada, falando coisa, me perdoa, te perdoa, eu não sei o que lá. Pode até funcionar um tempinho, mas logo depois tudo vai para... Por quê? Porque você não mexeu no fundamento. Zé, por que pode funcionar um tempinho? Porque você tem a sua crença. Se você acredita demais nesses negócios, né? A coisa pode responder naquele momento. Porque é uma projeção. Entretanto, contudo, o seu eu superior, que não é nada besta, pode lhe sabotar para te falar, olha, você não foi na raiz, você está na superfície. Você ainda não mergulhou, você não entendeu que tem gente que tem que ser afastada, porque é gente, é vândalo conscienciar, que resolveu, né, jogar esse papel aqui. Para quê? Para te estimular, olha como a vida é maravilhosa, para te estimular a sebo nas canelas, corre, sai fora. Perdoar é você se estruturar, descobrir e redescobrir o prazer de viver a tal ponto que você esqueça o que foi. Não tem a ver com religião, não é bonito levar um bufetão e virar outra cara, isso tudo distorcido, tudo besteira, tudo coisa engendrada, maluquice, para vocês ficar mansinho, não reagir, não mudar, não se sacudir, não se colocar, entendeu? Sacanagem mesmo, não tem problema. Você vai ficar explicando para sua cabeça, procurando provas, é sacanagem, ou você vai usar no dia a dia para ver as coisas mudar, entendendo o que está fazendo, né? Para sustentar aquilo que compreendeu. Não estou dando bronca, estou puxando. Olha, é no agora, é nas coisinhas. Não tem o grande segredo está no seu nariz, porque o microcosmo reproduz, vamos dizer assim, a coisa associar. Na família, nas pessoas né, os cuidadores, as pessoas que representam o papel de família, eles representam o papel do sistemão. É os agentes Smith que o menino fala. E a hierarquia de poder se repete dentro. Pode ver, tem um que fala mais, tem um que todo mundo obedece, tem um que é violento, tem um que é louco, tem um que baba, tem um que é bobo. Isso tudo está aí fora também. Então, quando eles reproduzem, né, em cada célula de família, digamos assim, estão reproduzindo a mesma cadeia de poder que está fora. Então, se você resolve isso, na base da consciência, entendendo o que está fazendo, saindo fora de coisa tóxica, defendendo você, botando pele nesse sentido, porque tem fases também, tem uma hora que você precisa fazer alguma coisa mais drástica. Não adianta você ficar alisando o chifre do capeta, entendeu? Você precisa tomar um movimento, tomar uma atitude, isso é necessário. Isso não é maldade, isso não é feio. Do ponto de vista da vida, do eu superior, tudo que você faz está certo. Inclusive se defender, inclusive colocar suas energias no lugar certo. Tem hora que você precisa mandar passear. Entendeu? Mas aí você manda passear e observador. E não fica recontando. Tem jeito certo de fazer as coisas. Entendeu? Porque tem energia de defesa, de pele. Sai fora daqui, para de encher meu saco. E nada, sem comentário. Entendeu? Sem comentário, imitando o todo. Ué, você está escolhendo, o todo quer que você escolha. O seu eu superior quer que você faça uma escolha. Ou você mergulha na piscina cheia de gilete, ou você cuida de você. Né? Então, não é feio, é ao contrário, até isso é ao contrário, tá vendo? E as pessoas, você está muito nervoso, ué, você é um demônio na minha vida, você enche meu saco, fica falando besteira. Tem hora que precisa, viu, gente? Tem hora que precisa, tá bom? Nós vamos ficar tudo assim aplaudindo você, que bom, né? Finalmente reagiu, finalmente mandou passear, parou com essas coisas, né?
E as amizades que fica, né? Que nem no almoço de domingo que o menino relembrou, né? Que a pessoa fica trazendo aquela história, desenterrando, né? E te tratando como se você fosse aquela pessoa de 15 anos atrás. Você já mudou, tudo mudou, as coisas mudou, a vida mudou, e as pessoas ficam lá falando aquelas besteiras, tentando o quê? Puxar seu sentimento para você se sentir daquele jeitinho que você não quer mais. Tudo que você dá atenção cresce, você já entra lá achando que vão falar besteira, o que acontece? Falam besteira. Aí começa a alimentar o mesmo ciclo. Você sai de lá emocionalmente arrasado, não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque você deu atenção por dentro, na sombra. Ai, vão falar um monte de besteira de novo, ai que merda. Vão recontar aquela história de 15 anos atrás, daquela namorada banguela que eu tive, daquele namorado perneta que eu tive, daquelas coisas que me... né? Você fica nisso, por dentro. E eles respondem por fora, não para nunca. Desvalor, problema do passado, medo, energia jogada na sombra. Você com medo, pensando nessas coisas, a coisa manifesta por lá de fora e não para. Então, você parando com a postura, parando com o medo, tirando a expectativa, porque a expectativa é poder, e usando a palavrinha do observador, você está cortando na raiz, na sua raiz, o medo de lidar com uma sombra, com um passado que você nem sabia o que estava fazendo. Por isso, aqui você está aprendendo a se amar de verdade, se admirar, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Fazer a viagem que vocês fazem aqui, nesse nível de esquecimento, vocês têm muito valor. Deixa eu falar para você, se você não escutou isso hoje, você é digno de admiração. Na criação, você está numa escola, né, de experiência, de alto nível de dificuldade. Você é realmente admirável. Mesmo que você não saiba nada do que eu estou falando aqui, acabou de chegar aqui, você é admirável. Do ponto de vista aqui das outras dimensões, você é de se aplaudir. Então, aqui você está aprendendo a se amar de verdade. E você tem que olhar para o seu percurso até aqui. Seria bom que você fizesse isso. Olhando para você com compaixão, entendendo. Por exemplo, que você está chegando num trabalho de uma pessoa que, né, teoricamente, na cabeça é desconhecido e está trazendo conhecimento para vocês, revelando umas coisas para vocês com um nível de detalhamento que quase ninguém faz. Porque é muito bom falar que você tem consciência expandida, que você é o todo, que não sei o que lá, mas e o que você faz com isso? Quando o seu chefe entra na porta do seu escritório, cobrando coisa, enchendo o seu saco. Ou no almoço de domingo as pessoas vêm encher o seu saco. Ou no dia a dia, você está no trânsito, alguém pega, dá uma fechada no você. Como que é a sua vida no agora? É muito bonito você saber, ai, os arcturianos, blá. E daí? O que você faz com você, que é o gerador da coisa? Você que é o multidimensionar, e tem um bando de trouxa falando para os multidimensionais, os multidimensionais. Você é multidimensionar. Você tem múltiplas escolhas, múltiplas versões. Mas a forma de pão te enfia só num canudinho e os pontos ficam em volta. Só tem isso aqui, só tem isso aqui. Bebe isso aqui, toma isso aqui, entra nisso aqui, volta para cá. Né? Então, é muito bom você entender que você está voltando a se amar, se admirar, porque um bando de maluco que está em volta de você, querendo te arrastar. E você está aí firmão. Descobrindo as coisas, praticando, se expondo, entendendo, se perdoando, porque olha em volta, só tem perdido. As pessoas fazem as coisas, fala, dá uma opinião, fala as coisas, pensa que não dá nada. Quando é tudo, ela já está ligada com as coisas, com o universo, com a vida, né? E você está criando consciência, falando, não, peraí, para. Eu não vou entrar nisso com você. Você pode falar, pode concordar. Não quer perder a amizade? Pode, não perde a amizade, não. Olha o presentinho pro menino. Obrigado. Não, ele tá pedindo, né? Obrigado. Não perde a amizade, tudo bem. Não precisa perder, não precisa ficar, né? Então não vou me isolar, Zé. Não. Pode fazer, isola, faz o que você quiser, mas
tenha consciência do que você está fazendo com você. Tira sarro, concorda, mas por dentro é tudo na sua bunda. Tudo pro você, que se dane, e faz aquela, dá risada e tira sarro, seja irônico. Porque, você levando no bom humor, por exemplo, o bom humor é uma arma muito boa. Se você não sabia, agora você está sabendo assim. Tudo é ao contrário, e as pessoas que falam as bobagens, elas estão indo para lá. Você brinca, tira sarro, é uma arma maravilhosa. Que você baixa a guarda, não entra no azedume do você, interno, com você mesmo, entendeu? Falando assim, ai, putz, que saco, falando, eu vou lá, sempre a mesma coisa, as pessoas sempre falam a mesma coisa. E vai com as pessoas e tira sarro, seja um bobo alegre, zoa, que você não entra na mesma coisa, tá bom? E além de tudo, você que antes tinha aquela fama de carrancudo, de pessoa séria, de sempre levar tudo muito a ferro e fogo, as pessoas vão ter até ter saudade dessa versão sua, que ficava chateado, emburrado, que não podia escutar as coisas, que já perdia, né, as estribeiras. Então, vão ter até saudade disso. E você vai se proteger na farta, né? Brincando. Tem que brincar. Não é uma coisa irônica? Não é uma coisa de louco? Você fala, nossa, nunca vi esse menino, coisa de estranha, diferente. Vou tentar. Aí testa com o espírito que a gente explica aqui. Entendeu? Vou testar, vamos ver. Descompromissado. Nem sim, nem não. O Zé é louco? Não sei. O menino é louco? Não sei. Pode ser, pode não ser. Nem sim, nem não. Aí quando cai a sua bunda, você fala, meu Deus do céu, achei a saída do hospício com a pessoa que parecia mais doida que tinha, né? E aí, quando você faz isso, as coisas começam a ficar engraçadas, e fala, meu Deus do céu, o ser humano é tão diversificado, tem tanto maluco na frente dessa tela aqui, dançando banguela, com as cuecas puxadas até os ombros, fazendo coisa, fazendo uma macaquice, um monte de coisa, e no mundo todo tem tanta coisa, você começa a rir. Você começa a falar, meu Deus, olha onde eu vim parar. E é tudo confirmativo. Tem um que está vendo o lobisomem, vendo o saci, vendo o disco voador no céu, vendo a mula sem cabeça. Tem de tudo. É arte confirmativo. Se a pessoa acredita muito, meu filho, ela vê tudo. Tudo que ela quer. Entendeu? Eu estou falando, mas qual que é o tema? Você sabe, né? Que você sustenta aquilo que você compreendeu. Então eu estou trazendo toda essa compreensão. Estou trazendo toda essa ideia para você entender que no seu microcosmo está lá os papéis, né? As representações de poder, né? As identidades, as coisas. Então se você começa a quebrar isso, não com religião, mas com consciência, entendendo o que está fazendo, afastando quem é preciso ser afastado, fazendo as coisas direitinho, você vai perceber que o seu meio vai começar a mexer, a sua projeção vai começar a se transformar de modo real e na sua mão, e não é na frequência, não, a gente gosta de falar assim, frequência, não é no cristal, não é no pezinho de arruda, não é nada disso, é você mudando de atitude, na base, inteligente, como um cientista da consciência, e sustentando aquilo que você compreendeu. Por que a gente fala assim? Porque assim, nesse trabalho, nesse perfil, você vai sendo alimentado todo dia um pouquinho. Todo dia, volta para a nossa hipnose. A nossa hipnose é assim, ó, olha a hipnose do Zé. Olha para o meu dedinho. Você é o criador. Você manda na sua vida. Você defende a sua energia através das suas atitudes no agora. Atitude e energia são a mesma coisa. Energia é aquilo que você faz com você. Para de ser bobaião. Sai do populacho. Você é o todo. Você é uma célula múltipla, multiconsciente, multidimensionar. Multiconsciente porque você tem vários níveis de consciência. Multidimensionar porque você é multidimensionar de verdade. Né? E você tem as mesmas capacidades do todo. Vou botar um pêndulo aqui e ficar hipnotizando vocês. Porque lá fora você vai escutar todo dia. Você é um palhaço, você é um trouxa, você pega gripe, você é um otário, o mundo não é confiável, o mundo está respondendo à sua sombra. Entendeu?
O mundo está respondendo à sua sombra. A sua sombra foi programada pelos seus pais, pelos machucados deles. E é um passando machucado no outro. E não adianta você ficar fazendo poponononô pra chifrudo que você programou. Você programou, tá? Até isso você tem que tomar cuidado. É chifrudo? É chifrudo. Mas, né? Toma uma atitude que alimenta ao invés de ficar falando que é chifrudo e fazendo ele ficar mais chifrudo ainda. Né? Os capeta em volta, que vão ficar com os chifres e vão crescer. É o seu poder. Toma uma atitude, se preserva, sai do ciclo da reclamação, saia do ciclo da reclamação, saia da repetição. Você é que tem que sair. Esse povo vai se repetir. É você que tem que parar com isso. É você que tem que imitar o todo se quiser ter uma vida mais fácil. Tem que é opcional. A gente fala aqui, não é uma cobrança, é para te dar, ó, se atina, é para você ficar consciente na ideia. Porque aqui é o lugar onde você toma consciência. Aí quando você vai para o mundão aí, já viu, né? O povo sai falando, mica, volta, volta, volta. Seja o mesmo tonto, trouxa que a gente é. Ou quem é você? Olha o que o Zé vai te falar. Quem é você para achar que você pode ser alguma coisa além do que você é? Por isso que a gente fala assim, ó, cuidado, você vai dividir esse conhecimento com alguém? Pode dividir com alguém que está na mesma ideia, na mesma sintonia, na mesma vibe. Porque se você vai falar para alguém, a pessoa vai chamar o SAMU. Vai falar que você está doido, o que você pensa que você é? Agora você quer ser Jesus? Que as pessoas são loucas, né? Elas pegam uma história toda distorcida e quando você começa a mudar, elas pegam uma história que está toda zoada, distorcida, tá zoada, tá? E começa a botar você no mesmo nível para te provocar. Para falar o quê? Você é doido? Agora você quer ser santo? Você pensa que você é Jesus? Como se você não tivesse o mesmo potencial. Não é hora disso, tá? Mas uma hora nós vamos falar as coisas, viu? Vai ficar feio para quem fica falando um monte de coisa por aí. Só tenho isso para te dizer. Enfim... Mas para mexer com você, entendeu? Para mexer com você, para falar, olha, você pensa que você é o quê? Você pensa que você é especial? Larga de ser tonto. Que isso? Volta para cá. Venha para o mundo, né? Venha para o mundo da porcaria. Deixa eu ver aqui. Bob Proctor, tem umas pessoas, tem muita gente que fala, né? Ser tonto nesse mundo hoje é opcional, né? Não é mesmo? Exatamente, microcosmo, e aí nesse microcosmo que você tá, esses relacionamentos representam uma escala maior. Então se você mexe ali, você já está dizendo para a vida as coisas que você é mesmo. E não aquela coisinha que você pensava que você era. Vou repetir para você. Você não é mais Marquinho. É Marquinho junto com. O menino está fazendo exercício, faça você também. Vai tomar café? Na cabeça. É o café tomando, né? É o todo tomando café comigo. Né? Você está tomando banho, acontece uma coisa. Está na sua. É o todo tomando banho comigo. É a vida em mim tomando banho comigo. Começa a falar umas coisas de, sabe? De poder, de falar, olha, é o todo, é a vida em mim, vivendo através de mim. Vai trazendo essa ideia no seu dia a dia. É o todo tomando café, é o todo dirigindo esse carro, é o todo comendo essa comida gostosa. É a vida através de mim, é junto comigo. Eu não estou sozinho, não estou largado no cosmos. Além de ter uma conexão em tempo real com a vida, com o todo, né? Eu tenho as capacidades que estão todas encruadas, que eu não acreditei. Se a base da projeção é a crença, se a crença é a linha da programação, e eu não acreditei, só tem um jeito de desprogramar, no agora, com consciência. E além disso, desse povo todo, né? Dessa coisa, dessa geleca cósmica, você ainda tem consciências
que querem se aproximar, quer te inspirar, quer te colocar numa situação mais legal, quer te inspirar no seu trabalho, na sua vida, nas suas coisas. Mas é preciso você colaborar, não é uma via de mão única. Não é assim, eles são bonitinhos, são bonzinhos e vão se aproximar porque fazem caridade e têm dó de mim. Isso é postura de quem tem poder? Não é. Então, poder é manifestado de quem se coloca. Vou falar uma coisa para você pensar que tem a ver com o que eu acabei de falar agora há pouco. Poder tem a ver com postura de poder. Poder não se aproxima de quem não tem poder. A pessoa se coloca numa situação e vai, né, projetando, autoconfirmando situações que colocam ela numa situação melhor. Isso é no campo material, no campo energético, no campo sensório, no campo da mediunidade, em tudo. Você sustenta a coisa e a coisa vem com você. Então você pensa aí numa figura que eu acabei de falar que está tudo distorcido, né? Será que ele realmente era a pessoa que você pensa que ele era? Só para você pensar na vida, tá bom? Isso, essa postura, esse poder tem que ser sustentado, alimentado. Então volta aqui, assiste as coisas, né? Vai assistindo, vai dando play, uma vez por dia, faz os exercícios, tá aqui. É um curso isso aqui é um curso livre. Link na bio, você entra lá no YouTube, assina, vê as coisas e sustenta aquilo que você compreendeu. Tá bom? Defina eu superior. Boa, você me lembrou de uma coisa. O menino recebeu umas coisas aqui. O eu superior, nós já falamos aqui, você tem que entender que é meio abstrata as coisas. Não vou fazer isso não, tem um esquema muito bom ali, mas isso aqui é mais para frente. É uma coisa abstrata, o todo, e o eu superior é a primeira individualização que ainda está ligada com o todo. Então são várias individualizações de poder, porque está muito próximo do todo ainda, mas ainda conectada com as múltiplas dimensões. Então, ele que vê na frente, que está meio que, vamos colocar assim, na administração da experiência, da projeção, ele está mais próximo do todo, mas também está mais próximo de você. Entendeu? E quando você faz um movimento, ele está de zóio em você, múltiplo, multidimensional, ele é quase um semi-todo. Vou usar a palavra Deus, que é muito ruim, você pensa num homem, não é um homem. Ele é um semi-todo, entendeu? Com a capacidade de perceber tudo. Né? Então, isso responde a pergunta da pessoa que deixou lá no YouTube, né? Definiu o eu superior. A outra pessoa perguntou também uma outra coisinha. Falou assim, não lembro mais, menino, eu tô aqui, eu vou puxar isso aqui. Depois o menino faz um vídeo para falar mais das dúvidas. Deixa eu rolar aqui que nós estamos no final, já deu 1 hora. Se tiver mais uma pergunta aqui eu vou responder. Que aí nós vamos publicar de novo, tá bom? Nós vamos publicar aqui e publicar no YouTube para você ver, para você fazer pergunta, né? Se tiver uma perguntinha aqui a mais, eu vou responder. E, se não, nós vamos terminando, tá bom? Ô menino, depois você responde. Eu vou falar para você, não, depois você responde. Como sai disso? Ah, Darius, você não sai disso, você melhora você. Ó, Darius, link na bio, isso aqui é um trabalho de consciência, onde você vai parar de dar tiro no pé, de fugir de uma grande encrenca. Não é uma encrenca, é um jogo da consciência e você tem um poder. E você vai criando consciência dos seus medos, vai tirando os medos da caçarola, vai jogando no lixo, vai olhando para eles, vai mudando de postura, vai dando nome para eles, vai tirando autoridade e você vai transformando a sua experiência através das coisas que nós vamos ensinando aqui. E no seu dia a dia você adquire uma postura de cientista. Sou cientista da consciência. Porque isso ajuda a você não fazer feitiço contra. Que você vem fazendo coisa contra com o seu poder, você nem sabe como funciona isso direito,
e é induzido ao erro. Nós estamos desinduzindo você do erro, né? Ensinando os instrumentos, falando, olha, reflete desse lado, reflete do outro, tem a sombra, você está correndo para um autoconhecimento para se salvar, está dando tiro no pé, não pode ser assim, tem que ser devagar, você tem que entender onde é que você está, que mundo que você está, o que você está fazendo aqui, né? Para você sair desse pensamento de rua sem saída, de encrenca, de problema, do ser humano que é um problema, que só quer uma prisão. Ai meu Deus do céu, tá no final e eu vou falar um negócio. Tem muita gente. Ah, isso aqui é uma prisão. Ah, isso aqui é autoconfirmativo. Então você imagine essa pessoa falando essas coisas, como é que deve ser o dia a dia dela, né? Deve ser problemático, vamos combinar, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Né? É com inteligência, a sua participação, você vai parar de esquentar o banco e vai exercitar. E exercitar e vai se colocar, vai se tratar bem, vai se amar, vai se perdoar do passado que você não sabia fazer nada, que as pessoas que não estão aqui não sabem fazer as coisas. Não sabem olhar para a vida com esse ângulo que a gente olha aqui. Né? Elas vão se tratando mal. E aí, lascou, né, meu filho? Se é autoconfirmativo, o poder está na sua mão, e você não sabe o que fazer, e fica dando tiro no pé, dói. É claro que dói. Né? Deixa eu ver, eu acho que eu estou chegando no final da rolagem aqui. Estou rolando, não estou vendo pergunta. Então, né? Não estou vendo pergunta. Identidade, ó. O que vai acontecendo, né? O que vai acontecendo se você vai entrando nesse conhecimento? Sua identidade vai mudando. Ela é mutável, né? Nós já falamos aqui, né? Tá, olha, nosso amigo aqui, tá aqui, ó, no link na bio, tem um, né? O link lá, você clica lá, vai sair nas playlists com as aulas, com os exercícios, com as reflexões, tudo separadinho. É só ir no link da bio, tá bom? É de grátis, que nem comida do Pica-Par. E a ignorância, hoje em dia, como eu estava dizendo, é opcionar. Ai, ai, ai. Tá bom, né, gente? Olha, tá bom, né? É, beco sem saída, né, Darius? O pessoal ensina uns negócios aí. Se você for escutar isso aí, qual que é a saída, né? E tem as coisas se manifestam. Essa semana mesmo, é a última coisa que eu vou compartilhar com você, que aqui é o clube, né? Que o menino gosta de falar, né? Essa semana mesmo aconteceu um monte de estranhice aqui com os meninos. Eles ficam assim, por que será que a vida fez isso? Por que será que a vida fez isso? Meu Deus do céu, né? O menino foi botar gelo no copo. Ele gosta de gelo, a menina não gosta muito de gelo. Aí ele pegou uma forma de gelo, colocou 2 para ela e 3 para ele. A menina viu ela colocar 3 para ela. E tinha mesmo, só que a forma de gelo tinha 5 pedacinhos de gelo fartando. Só que no copo tinha 6. 6 pedaços de gelo, 3 para cada copo. Eu falei, meu Deus do céu, o que a vida fica fazendo essas coisas? Será que a vida faz isso toda hora? E é a gente que não está ancorado? É a gente que não vê? Toda hora tem coisa acontecendo e a gente não está vendo? Durma com essa. Não é mesmo? É. Não. Ô Darius, não chama de mestre não. Mestre é vocês. Mestre é vocês. Vocês não sabem que vocês estão adquirindo uma maestria tão grande. Vocês são tão admiráveis estando aí, fazendo as coisas. Precisa ter muito, né? Precisa ser muito homão mesmo, muita mulherzona mesmo, para estar aí. Né? Tá bom? Não fica preocupado, nós vamos publicar de novo. Eu estou aumentando um pouquinho aqui, estou me estendendo um pouco, mas nós vamos publicar essa live de novo, vai ficar aqui no perfil e vai ficar no YouTube. Que isso é conteúdo de aula, é para você fazer pergunta. Qualquer vídeo faz pergunta, tá bom? Tá bom?
Pode fazer pergunta nos vídeos, a gente vai respondendo de um jeito mais amplo possível para você ir usando, você experimentando, você entendendo, né? Tá bom? Olha, acabou nossa live. Acabou nosso tempo hoje. Um abraço no coração de vocês. É muito bom, nós estamos animados, muito animado. O menino está sustentando. Ai, é tão bom quando alguém sustenta, quando alguém se atina, fala, meu Deus do céu, vou largar o mundo, vou ficar só em mim. Está sustentando, nós estamos felizes. Tem muita coisa para vir para vocês ainda. Tem muito instrumento, muita coisa no rascunho. Ele é um só, né? Então, às vezes, para executar é meio difícil. Eles estão em mudança ainda, né? Você viu que tá vazio aqui atrás? Logo tem um cenário novo, né? Tá de mudança, tá fazendo as coisas, um monte de coisa na vida. A vida é louca, né? Como diz o Calunga, vou imitar o Calunga. A vida é louca. Mas, olha, foi maravilhoso. Nós estamos muito empolgados, felizes. Nós estamos vendo vocês, viu? Nós estamos acompanhando. Você, às vezes, vai estar ali, ó, no seu cantinho, fazendo a sua. Sentiu um rupeio do nada. É o Zé, dando uma soprada na sua orelha, falando, olha, eu tô vendo, você tá bom, hein? Muito bom. Um grande abraço para você, uma boa semana e não deixa a bola cair. Não deixa o povo te carregar, né? A zumbizeira, a zumbizar, te levar pra Zumbilândia. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite. Ih, olha, fiquei tão empolgado que chutei.